Olha, normalmente eu tô de pijama, gente. Já tá esperando você já. O fuso horário é quanto mesmo, né? Agora é 3 horas só, mas era 4. Quatro, Da né? semana passada. 9 horas da noite. Já tá de boinha já. Coisa boa. Bom, pessoal, deu a nossa hora, vamos começar, né? A gente está aqui com a Maria Eduarda, a Denise, agora entrou a Luciana Fernandes, o Laércio. Aqui a gente tem a Luciana, que veio da Irlanda. Hoje ela não está online, ela está presencial aqui. Tá a Sueli, eu esqueci o seu nome, Irani, a Carla, a Naira, ou que sobrou dela, está chegando ali. E vamos começar, né? Vamos dar início aqui. Sempre a gente começa com uma mensagem. Então, a mensagem de hoje tem como título Liberdade em Jesus. E começa com uma frase de Paulo, que está lá na Carta aos Gálatas, capítulo 5, versículo 1. Para a liberdade, Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firmes, e não vos dobreis novamente a um jugo de escravidão. E aí Emmanuel faz um comentário. O apóstolo Paulo afirmou com precisão: foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Essa declaração carrega um profundo significado, especialmente quando observamos que muitos, sob uma perspectiva puramente humana, interpretam Jesus como um simples revolucionário. Há quem o retrate como alguém que veio para romper com instituições e derrubar valores, como se fosse um agitador comum. No entanto, essa visão distorce a sua verdadeira essência. Jesus foi, acima de tudo, um exemplo de respeito e ordem. Em todas as situações, demonstrou compromisso absoluto com a fidelidade a Deus e com o serviço ao próximo. Não exigiu privilégios ao nascer, aceitou com serenidade uma infância simples e marcada pelo trabalho. Ao iniciar seu ministério, acolheu seus companheiros como eram, sem exigir deles provas de santidades ou feitos heróicos. Jamais se posicionou contra as autoridades constituídas. Combateu a crueldade, a hipocrisia, a corrupção e os desvios morais, mas nunca perseguiu ou atacou aqueles que estavam sob o domínio dessas práticas. Pelo contrário, aproximava-se dos doentes e dos aflitos com empatia, oferecendo-lhes acolhimento e cuidado. Seu serviço era universal, sem distinções. Mesmo diante da incompreensão, buscava compreender os outros para poder ajudá-los com mais eficácia. Não esperava reconhecimento, nem mesmo afeto ou compreensão por parte daqueles que o cercavam. Suportou a ingratidão de muitos que foram beneficiados por sua presença e ensinamentos, sem jamais cogitar vingança. Foi condenado injustamente e enfrentou os sofrimentos da cruz sem recorrer a qualquer instância de defesa. E ainda assim ninguém foi mais livre do que ele, livre para continuar servindo e amando, geração após geração. Cristo nos ensinou que a verdadeira liberdade não é aquela que nasce dos impulsos descontrolados, mas sim a que surge da consciência plena de nossas responsabilidades diante de Deus. A liberdade baseada no faço o que quero frequentemente conduz ao caos e à alienação. Já a liberdade que se fundamenta no devo servir promove o crescimento e a elevação espiritual. Devemos, portanto, aprender com o mestre o valor da disciplina. Se almejamos a liberdade genuína, precisamos compreender a importância da obediência. Somente através do cumprimento íntegro de nossos deveres é que nos manteremos firmes, sem nos tornarmos reféns das amarras que nossos próprios desejos, quando desmedidos, podem nos impor. Então, como sempre, Emmanuel faz uma puxada de orelha poética e doce, né? Mas, sobretudo quando a gente questiona, né, a nossa situação e questiona a sabedoria de Deus, né, essas palavras vêm para dizer assim, confia um pouco mais, né? Tenta entender a situação e, sobretudo, haja com tranquilidade. Né? Toda vez que a gente coloca a raiva ou o impulso na frente, a gente normalmente se dá mal. Então, vamos fazer a nossa oração para a gente dar início, então, ao estudo do Livro dos Espíritos de hoje.
Senhor, nós te agradecemos mais uma vez pela oportunidade de termos alguns minutos da nossa existência para juntos tentarmos entender um pouco mais dos ensinos trazidos pelos Espíritos dentro da obra O Livro dos Espíritos. Conecta-nos espiritualmente e mentalmente, Senhor, usando a tecnologia, usando o nosso espírito e a nossa capacidade de intuição e de inspiração, e que possamos nos entender, nos esclarecer, mas, sobretudo, refletir sobre cada ensinamento desse, sempre buscando um próximo passo de transformação do nosso comportamento, sempre buscando nos aproximarmos de Deus. Nessa absoluta certeza de que somos orientados e guiados no melhor caminho a seguir, em nome de Deus, nós iniciamos o estudo do Livro dos Espíritos de hoje. Então, vamos lá, né, gente? A gente parou no capítulo, a gente terminou o capítulo 16, o item 16 da introdução, e agora nós vamos para o último item da introdução, né? O item 17. E eu vou pedir aqui, a Sueli pode ler para a gente? A Sueli vai ler para a gente o item 17, a gente faz um comentário em cima dele. O ceticismo em relação ao doutrina espírita, quando vem de uma oposição por interesse, geralmente nasce da falta de conhecimento sobre os fatos. Mesmo assim, há quem fale sobre o assunto como se o dominasse completamente. É possível ter muita inteligência e estudo, mas ainda assim faltar bom senso. Um dos sinais falta é acreditar que seu próprio julgamento é sempre certo. Também existe muita gente que vê as manifestações espíritas apenas como curiosidade. Então, aqui, né, a gente está vendo, Kardec está dando algumas características, né, das pessoas a respeito do espiritismo. Ou que não tem profundidade, dão opiniões, ou que tem profundidade, mas não tem bom senso, né? Porque não adianta eu ser catedrático, ler e não ter bom senso, eu vou falar abobrinha de qualquer jeito, né? E também daqueles que só buscam o espiritismo por curiosidade fenomênica, né, atrás dos fenômenos. E é interessante que lá em 1857, quando Kardec estava trazendo isso, já era um movimento, e hoje esse movimento talvez seja ainda mais forte. Quantas pessoas buscam e enchem as casas espíritas cujo a parte prática fenomênica, né, como fenômeno, uma psicografia, uma materialização, uma cura, a casa não lota, né? A gente vê aqui, quando a gente tem a psicografia aqui, vem 130 pessoas, né? Muitas delas vêm impulsionadas pelo desejo de receber uma mensagem consoladora, mas outras tantas vêm só para ver qual é, né? Assim, o que vai acontecer lá, né? Agora imagina, né? Lá no Rio de Janeiro, tem um centro espírita, eu vou falar dele porque é o que eu conheço, que é o Frei Luiz, que eles fazem sessões de materialização, né? Imagina, né? Como deve ter gente doida para ir lá para ver um espírito se materializar, né? Mas não com o objetivo de aprender, né? Muito mais de, nossa, esse negócio existe, né? Tipo Tomé, né? Vou lá ver para crer. E às vezes não tem nem a ver com crer, eu só quero ir lá para ver. Crer eu já creio, mas quero ver, né? É aquela coisa, né? Então Kardec faz essa composição de características das pessoas. Su, você continua para a gente? Esperamos que, ao ler este livro, essas pessoas percebam que esses fenômenos extraordinários são muito mais do que simples entretenimento. A ciência espírita tem duas partes. Uma é prática, ligada às manifestações em geral. A outra é filosófica, voltada para as manifestações inteligentes. Quem observa apenas a parte prática está como alguém que conhece física apenas por experiências de laboratório, sem entender a fundo a teoria. A verdadeira doutrina espírita está no ensinamento dos espíritos, e esse conhecimento é tão profundo e amplo que só pode ser compreendido com estudo sério, feito com dedicação, silêncio e reflexão. Então, aqui, né, Kardec deixa bem claro que a gente tem um aspecto, né, de experiência prática e de conteúdo teórico, né? Ele coloca aqui, né, a ciência espírita, então ele está dando um zoom na questão científica. E a ciência espírita, ela tem como objetivo, né, estudar a comunicação
né, o relacionamento entre dois planos, o plano físico e o plano espiritual. Né? Essa interação aí que é o foco da ciência espírita. A doutrina espírita baseada na filosofia, aí já está olhando para nosso interior e aquilo que a gente pensa do que a gente foi, do que a gente vai ser, do porquê que a gente está aqui, aí são questões filosóficas. Então, por isso que o espiritismo é considerado sempre com dois grandes aspectos, né? Ciência e filosofia. Né? A ciência olha os fenômenos mediúnicos, que é a inter-relação entre os planos, e a parte filosófica olha para dentro de nós para tentar responder de onde vim, para onde vou, quem sou eu, qual é o meu objetivo, que são questões filosóficas que sempre existiram. Né? E aí, o que acontece? Né? Aí a gente fala, pô, mas cadê a fé? Cadê a religião nisso? Aí é que está. Kardec sempre teve muito cuidado com isso. Né? As afirmativas, deixa eu trocar a palavra, né? As considerações que não são afirmativas de que o espiritismo tem um tom religioso, Kardec faz por conclusão. Então, ele diz o seguinte: se a doutrina, a filosofia espírita, aproxima o ser humano da lei de Deus, porque ela está assentada nas leis de Deus, a filosofia espírita tem como um principal objetivo fazer o que com a gente? Nos aproximar de Deus. Qual é o objetivo de uma religião tradicional? Aproximar o ser humano de Deus. Aí Kardec faz a seguinte conclusão: o espiritismo é uma ciência prática, uma filosofia que, por suas características, aproxima o homem de Deus e, por isso, pode ser considerada também uma religião. É uma dedução, exatamente, de um cientista. O que ele diz assim? O espiritismo, enquanto religião, se a gente tirar filosofia, eu não vou nem falar da prática, se eu tirar a questão filosófica, a religião espírita fica vazia, como várias outras. Então, assim, a religião espírita, né, deixa eu falar diferente, né, o tom religioso do espiritismo se dá muito mais porque a gente se junta em lugares que a gente tem uma conformidade de desejos, que é o caso da gente aqui. Né? Por que as casas espíritas existem? É para que juntar pessoas que têm o mesmo objetivo para estudar. Assim como uma universidade tem lá um curso de física prática, né? Um curso de extensão. Então, é esse o objetivo. Então, a questão religiosa da doutrina espírita, ela vem totalmente apartada, não era o objetivo inicial. Eu entendo. Mesmo que não queiram dizer que é uma religião, quando você é espírita, você não é católico, você não é evangélico. Não é que você não goste, mas você não é porque não converge as ideias, entende? Então, eu entendo. De alguma forma, aquilo entra no lugar de uma religião. Para algumas pessoas, preenche totalmente, que é o que você está falando. O espiritismo me preenche de uma forma que eu não busco uma outra forma de manifestar minha fé, ou o que a gente chama de religião. Mas existem pessoas, e eu tive o prazer de conhecer várias, inclusive a minha sogra, que era católica, minha sogra católica, praticante, de ir à missa todo domingo, mas ela ia tomar um passe no centro espírita. Ela ia. Era quarta-feira que ela ia, né? Às 14 horas, ela ia lá tomar um passe no centro espírita, mas era católica. Né? E Kardec tem uma frase muito importante, ele diz assim: haverá um dia em que teremos batistas espíritas, presbiterianos espíritas, porque ele olhava as religiões que tinham lá, né? Muçulmanos espíritas, porque o espiritismo ele é filosofia, então eu posso praticar o hinduísmo e usar a filosofia espírita como meio de vida. Né? Esse é o ponto. Mas, para muitos de nós, o que fez o apelo religioso do espiritismo ficar tão forte? Porque a gente se sente tão bem quando a gente se junta e a nossa fé está tão bem resolvida ali, que não falta para alguns de nós buscar nada em outra prática. Né? Porque a religião é uma ferramenta, no final das contas. Né? Mas tem algumas pessoas, já teve casos, acho que eu já falei aqui, de pessoas virem falar comigo aqui, falam assim: Bira, olha só, eu fui convidada para ser madrinha na igreja, mas eu sou espírita, e como é que faz? Você faz o que seu coração está mandando.
Qual é o objetivo seu? É demonstrar um carinho por um ser? Porque, assim, tem alguns conceitos aí cada um vai estudar do seu jeito, né? Porque lá no cursinho de padrinho, de madrinha, você meio que atesta que você vai conduzir aquela criança dentro da fé católica. Né? Se você está bem resolvido com isso, né? Ok, mas não é porque eu sou espírita que eu não posso ir numa missa. Não posso. Né? E isso não deveria nos causar preocupações. Tem coisa muito mais importante para a gente se preocupar. Mas é que para você se preenche com o espiritismo. Você não precisa mais nada. Eu acho que tem essa verdade. Eu precisava ir a uma missa. Tudo bem, eu vou numa boa, sabe? E eu estava vendo uma reportagem do Fagundes e da Cristina Tomori, muito por conta da representação da viagem, e eles estavam no bate-papo sobre espiritismo, e ele falou isso, que o que ele aprecia na religião espírita é justamente a liberdade de você poder frequentar outras e não ter aquela obrigação de só ali, né? E ele falou isso. E é importante a gente separar. Por que é importante a gente até falar sobre isso? Né? Porque a gente está bem na introdução, né? Então somos iniciantes aqui. Né? A gente tem que separar, porque às vezes a gente se choca com algumas coisas. Uma coisa é a doutrina espírita e outra coisa é o movimento espírita. Movimento espírita são espíritas que se juntam, né, num centro espírita, numa federação espírita, e ali organizam, né, como a gente tem aqui os sementes e tudo mais. Porque existem casas espíritas que se descobre que você, por exemplo, está indo na Umbanda, te dá um ultimato, fala, olha, para você trabalhar aqui, você tem que largar lá. Você não pode trabalhar aqui se for trabalhar lá. Eu estou falando isso porque eu vivenciei uma situação próxima disso. Isso não é doutrina espírita. Isso é um movimento espírita. Isso são pessoas que se juntaram e têm uma opinião a respeito disso e acham, olha, para você dar passe aqui no semente, você tem que parar de ir na missa. Você tem que deixar de ir na Umbanda. Quem disse isso? Quem disse isso? Toda igreja, toda religião, aliás, tem uma parte que é mais radical e uma parte que é mais... Exatamente. Mas são as pessoas, né? São as pessoas. Né? Isso é muito importante. Tudo bem, pessoal online aí? Quer comentar alguma coisa? Podemos seguir? Então vamos seguir aqui. Su, você continua lendo para a gente? Só assim é possível perceber os inúmeros detalhes que passam despercebidos por quem observa superficialmente e, então, formar uma opinião só. Se este livro servir apenas para mostrar o lado sério da questão e incentivar o estudo, já estaremos felizes por ter cumprido essa missão. Não reivindicamos mérito pessoal, pois os princípios aqui apresentados não são nossos. Todo o valor do conteúdo pertence aos espíritos que o transmitiram. Esperamos, no entanto, que este livro também ajude em busca de esclarecimentos, mostrando que esses estudos têm um objetivo nobre: progresso individual e social, e apontando o caminho para alcançar. Então, Kardec está aqui fazendo um desejo, né? Colocando, eu desejo que esse livro sirva para orientar as pessoas que querem mais detalhes sobre alguma coisa, né? Para esclarecer, ainda que as pessoas não concordem, mas que usem o conteúdo para ter opiniões baseadas em alguma coisa conceitual. Porque uma coisa é dizer assim, eu julgo que o espiritismo é uma coisa do demônio. Eu falo assim, pô, mas você leu o livro dos Espíritos, o Evangelho? Não li, mas é coisa do demônio. Então vai ler primeiro. E há quem leia e diga, não, é coisa do demônio mesmo. Né? E está tudo bem, a pessoa tomou... É a falta do bom senso, que ele olhou do lado anterior. Né? Quer falar mal, pelo menos conheça. Exatamente. Fale mal... Então, é a questão da opinião vazia. Né? Eu tenho uma opinião, mas por quê? Porque eu tenho... O Flamengo é o melhor. Por quê? Porque eu gosto do Flamengo. Se eu for olhar os títulos e tudo, aí eu tenho fatos e dados para justificar isso. Mas, né, se eu for ver um palmeirense, ele também vai ter os fatos e dados dele. Né? Mas, no final, é uma decisão minha. Né? Vamos lá. Continua para a gente, Su. Para concluir,
vale lembrar uma comparação. Alguns astrônomos, ao estudar o espaço, perceberam que havia lacunas na distribuição dos corpos celestes, que não se encaixavam nas leis conhecidas. Eles suspeitaram que essas lacunas deveriam estar ocupadas por planetas ainda não observados. Também notaram efeitos sem causa aparente e disseram: deve haver um mundo ali, mas esses efeitos precisam ter uma origem. Com base nos efeitos, calcularam os elementos desses corpos e, mais tarde, os fatos confirmaram suas previsões. Vamos aplicar esse raciocínio a outro ponto. Pode continuar? Pode. Ao observar a sequência dos seres, vemos que há uma continuidade desde a matéria bruta até o ser humano mais inteligente. Mas entre o homem e Deus, começa o fim de todas as coisas. Existe uma enorme lacuna. Faz sentido pensar que a cadeia termina no homem e que ele pode, sem nenhuma transição, alcançar o infinito. A razão nos mostra que entre o homem e Deus devem existir outros elos, assim como os astrônomos concluíram que entre os planetas conhecidos havia outros ainda invisíveis. Qual filosofia já preencheu essa lacuna? Então, Kardec faz um raciocínio lógico, né? Quando a gente olha para o ser humano e vai para trás, você consegue encontrar uma cadeia lógica de evolução, né? Desde os minerais, vegetais, animais, desde os unicelulares, a gente consegue ver uma teoria evolutiva. E por que parar no homem? Parece que a ciência não tem como chegar a um fim, né? E quando tem Deus na equação, fica pior ainda, porque o ser humano está aqui, Deus está muito longe do ser humano. O que está nesse vazio aqui, né? Que é a comparação que lá em 1857 Kardec fez e que ainda hoje é válida. Hoje, com esses telescópios, né, o Weber e não sei o que lá, eles já conseguem ver mais coisas, mas ainda entre dois astros tem um grande vazio ali e nenhum cientista é tolo de dizer que não tem nada ali, né? Um cientista hoje, né, sério vai dizer, não, tem alguma coisa ali que talvez a gente ainda não tenha condições de enxergar, mas com a evolução tecnológica, uma hora eu vou encontrar mais coisa. E não acaba nunca, né? Então, Kardec fala, qual é a filosofia que preencheu a lacuna que existe entre o ser humano e Deus? É uma pergunta, é retórica, né? Mas é uma pergunta. Porque a maioria das religiões para aí, né? A partir do ser humano, ele morre, a maioria delas, né? Ele morre, vai ser julgado, algumas dizem que vai para o inferno, para a eternidade, que é um negócio meio sem lógica, né? Uma eternidade de sofrimento, ou vai para o céu, que é uma eternidade de sofrimento também, gente. Fica o resto da eternidade tocando arpinha sentado numa nuvem. Gente, assim, quem aqui aguenta ficar fazendo a mesma coisa dias a fio? Imagina o resto da eternidade, né? Então, a gente começa a se questionar, né? E aqui ele fala, qual a filosofia que preencheu essa lacuna entre o ser humano e Deus? E aí ele vai continuar aqui para encerrar esse tema. O Espiritismo mostra que ela é ocupada por seres de diferentes níveis do mundo invisível. Os espíritos dos próprios homens em diferentes estágios de evolução rumo à perfeição. Tudo se conecta, tudo se encadeia do início ao fim. E que quem negue a existência dos espíritos cabe preencher o vazio que eles ocupam. E aos que zombam deles resta um desafio: zombar também das obras de Deus e das suas grandezas. Bom, então quem nega a existência dos espíritos, tá bom. O que você bota no lugar deles para preencher essa lacuna? Um grande vazio, né? Ou o que zomba, fala assim, tá bom, então onde que fica Deus e as suas grandezas nisso daí? Que acaba no ser humano, né? Então, Allan Kardec termina assim a introdução, né, até o item 17, lembrando que ele está falando tudo isso para preparar os leitores para o que eles vão encontrar no Livro dos Espíritos. E aí aqui agora a gente vai fazer um fechamento dessa conclusão, né, uma conclusão desse item, né,
O que o Kardec nos ensina nesse item que a gente acabou de estudar? Que o espiritismo não é brincadeira, exige seriedade, né? Kardec alerta que o espiritismo deve ser estudado com respeito e com atenção, estudado, não adianta ler, né? Ler, a gente vai ter superficialidade. Estudar é o que a gente está fazendo aqui. A gente lê uma frase e mergulha nela, tenta buscar conexões. Não é passatempo nem curiosidade, é uma filosofia que trata da alma, da vida após a morte, das leis que regem o mundo espiritual. Uma das poucas doutrinas que observa o momento da morte e o que vem depois. A maioria para na morte. E aí vem o julgamento. Né? Mas para ali. Críticas rasas não se sustentam, né? Que é o que Kardec traz. Muitos rejeitam o espiritismo sem conhecer os fatos ou por interesses pessoais, por opiniões religiosas, ou seja, o que for. Kardec critica quem se acha dono da verdade e julga sem estudar, que foi o que a Lu acabou de dizer aqui. Tá bom, quer criticar, critica, mas lê primeiro. Né? Avaliar o espiritismo só pelo nome ou pela aparência, porque a maioria das pessoas hoje que renegam o espiritismo fala assim, é espírita. E às vezes vem a pergunta adicional, mas é kardecista? E aí, kardecista, você é menos diabólico, né? Na visão de alguns. Né? Kardec critica quem se acha dono da verdade e julga sem estudar. Avaliar o espiritismo só pelo nome ou pela aparência é como julgar uma noz pela casca, superficial e injusto. Então, o que está dentro da noz é que é o saboroso, não é a casca, né? Espiritismo não é brincadeira, exige seriedade. Kardec alerta que o espiritismo deve ser estudado com respeito e atenção. Não é passatempo nem curiosidade, é uma filosofia que trata da alma. Acho que eu já li isso, né? Sim. Acho que o próximo é que é o novo aqui. O espiritismo desafia o materialismo. Ao provar que o espírito sobrevive ao corpo, a doutrina espírita confronta a visão materialista que limita tudo ao mundo físico. O materialista é aquele que não acredita que continua depois da morte. Ou morreu, acabou. Por isso incomoda quem não quer abrir mão de certezas antigas. Porque se continua, eu tenho que tomar cuidado com o que eu faço. Porque se continua, eu posso ser cobrado pelas minhas atitudes. Mas se não continua, posso fazer o que eu quiser. Morreu, acabou. Vou curtir até acabar. Então, é uma questão filosófica importante aqui, né? A lógica é o filtro da verdade. Kardec defende a fé raciocinada, acreditar com base em fatos, lógica e bom senso, e não porque alguém disse que é assim, né? Kardec só aceitou a ideia da reencarnação porque ela fazia sentido e resolvia questões que outras doutrinas não explicavam. Toda comunicação espiritual deve passar pelo crivo da razão, nada de aceitar cegamente. Então, veio uma comunicação, vamos ver se ela faz sentido para não correr o risco. De fenômenos curiosos, a filosofia profunda. O espiritismo começou com fenômenos físicos, eram as mesas, né, girantes, mas evoluiu para uma doutrina filosófica, comportamental. Com o estudo do perispírito e da emancipação da alma, os fatos antes vistos como sobrenaturais passaram a ser compreendidos como parte das leis naturais. Aqui é a parte científica, né, que vai estudar o perispírito. Em resumo, o item 17, que é esse último aqui, é um convite à reflexão madura. Kardec nos pede, o que é que ele pede aqui nesse item 17? Que deixemos de lado o preconceito e o materialismo, que busquemos entender os fenômenos com profundidade, que usemos a razão e o bom senso como bússola, que tratemos o espiritismo como uma ciência da alma e não como curiosidade passageira. Então, é um resuminho desse item 17. E agora eu fiz aqui, gente, de propósito, né? Foram 17 itens, que duraram muito mais do que 17 encontros, porque teve itens que foram 2, 3, 4 encontros. Então, eu fiz uma conclusão da introdução, do 1 ao 17, para a gente poder entrar no prolegômeno, né? Então, vamos lá, vamos ler aqui rapidinho. Ele começa fazendo uma introdução à terminologia, né, os termos usados dentro do Livro dos Espíritos, e com relação à doutrina, então ele explica a necessidade de termos, né, palavras novas para ideias novas, diferenciando espírita e espiritismo de espiritualista e espiritualismo. Né? Então, vamos só lembrar, todo espírita é espiritualista, porque o espiritualista é aquele que acredita que há algo além da matéria.
Então, católico é espiritualista, evangélico é espiritualista, muçulmano é espiritualista. Né? Qual é o contrário do espiritualista? É o materialista. O materialista não acredita que há algo depois da morte. Só há matéria. Nasceu, viveu, morreu, acabou. Né? Cuidado, porque a gente costuma usar materialista como aquele que deseja bens materiais. Eu posso ter um espiritualista ambicioso, ganancioso, que quer ter muitos bens materiais. Isso não é ser materialista. Um desejoso de bens materiais a qualquer custo, ele é ganancioso, ambicioso, é outra coisa. Mas ele, materialista, não tem essa conotação. Materialista não acredita que a vida continua. Né? Então, aqui, Kardec traz essa diferença. Né? Define o espiritismo como a doutrina que trata das relações entre o mundo material e o mundo dos espíritos, logo na introdução. Destaca a importância da clareza de linguagem para evitar confusões. Né? Então, ele traz esse conceito, depois ele fala de alma, né? Ele vai tentando esclarecer os termos para a gente não confundir. Né? Então, agora a gente já sabe, o espírita é aquele que estuda os preceitos trazidos pelos espíritos no livro dos espíritos, estudando a inter-relação entre o mundo material e o espiritual. Isso é ser espírita. Ser espiritualista é ter absoluta certeza de que acabou a matéria, algo continua. Espírita é espiritualista também. Tudo bem? Tem espírita materialista? Não, não funciona. Porque o materialista acredita que morreu, acabou. A base da doutrina espírita é a eternidade. Né? Como é que vai haver comunicação espiritual se morreu, acabou? Né? Não tem como ser. Existe espírita ganancioso? Ou ambicioso? Também. Né? Porque uma coisa não tem absolutamente nada a ver com a outra. Tenho certeza que a vida continua, mas se eu puder matar para ter um status, eu mato. Tá bom, estou aceitando que algo no futuro vai me cobrar essa sementeira que eu estou fazendo aqui. Mas tudo bem. Tudo bem? Ele fala sobre alma e princípios vitais, né? A gente vai passar rapidinho aí para fazer um fechamento dessa introdução. Apresenta as diferentes acepções do termo alma. Vê aqui no primeiro item, ele fala que usa termos novos, esclarece termos. Aqui ele vai explicar a alma. A alma, como princípio da vida material, é a alma vista pelo materialista. Então, o materialista diz que a alma é o princípio da vida material. Então, o que difere uma cadeira de um ser humano para o materialista? O ser humano tem uma alma, mas o materialista não acredita que essa alma continua. Ela anima uma matéria que a gente chama de corpo. Ou a mente, aí pode chamar do que quiser. Tudo bem? Então, alma pode ser isso. A alma para o materialista é aquilo que difere o corpo humano, né, do corpo de um animal, por exemplo. Né? É aquilo que anima. Para o panteísmo, a alma como princípio da inteligência, que é aquilo assim, quando eu morro, a minha alma volta para um balde, né, que chama Deus, e a nossa individualidade acaba. Nós somos um fragmento de Deus encarnado, quando a gente morre, volta para o balde. Né? Um balde de elemento, tira um pouquinho, toma aqui, ó, um pouquinho para a Lua. Aí a Lua tem uma alma enquanto está viva. Quando ela morre, esse pouquinho de princípio, né, de Deus volta para o balde e vai virar depois outra pessoa. E alma como ser moral, individual e imortal. Aí é a alma no sentido espiritualista, que é a alma indicando que a gente morre e continua sendo a mesma pessoa, que a gente continua tendo a mesma moral, que a gente continua sendo quem nós somos. Nós não vamos virar outra pessoa. Morri, virei Madre Teresa. Não vai. Vai continuar sendo bira, chato, nervoso, ansioso, vai continuar sendo. É isso que ele trata aqui. Proponho adjetivos para especificar a alma, então chama ela de alma vital, para atender o materialista, alma intelectual, para atender o panteísta, e alma espírita. Lembrando que a palavra espírita aqui tem o sentido de espiritual, né? Alma espiritual. Explica a distinção entre alma, princípio vital e espírito, né? Lembrando, só para a gente depois vai aprofundar isso nas questões, mas só para lembrar, né? A alma é o espírito encarnado, né? Então a gente vê a diferença de alma para espírito. Qual é a diferença? Espírito e alma são a mesma coisa. A diferença é que o espírito encarnado, Kardec chama de alma. Desencarnou. Espírito. Tá? Eu sou um mergulhador
quando eu boto a roupa de mergulho. Estou encarnado, alma, mergulhador. Quando eu estou em casa, aí a Lu, que é mergulhadora, a Lu é só a Lu. Quando ela está mergulhando, ela é a mergulhadora. Essa é a diferença. Né? E alma intelectual, e o princípio vital, que é a energia que faz com que o nosso corpo fique vivo, né? A gasolina que faz o nosso corpo não ser um defunto. Né? Se eu não tenho o princípio vital, acabou a gasolina do meu corpo, eu viro um defunto. Tá? Então, é matéria. Fundamenta a doutrina da existência de algo independente da matéria que sobrevive à morte. Então, né, fundamenta que existe um espírito que continua a viver. Depois, Kardec fala sobre os fenômenos espíritas e a origem do espiritismo. Né? Então, aqui fala de alguns fenômenos das mesas que giravam, das manifestações físicas, né, de bater na parede, né, de responder batendo. Kardec fala disso na introdução. Mostra a evolução das comunicações, das batidas e movimentos para escrita. Né? Tudo começou, a mesa só se movimentava, não respondia nada. Um belo dia alguém teve a ideia de fazer pergunta, e a mesa começou a responder com uma batida para sim, duas para não. Depois, uma batida para a letra A, duas para a letra B, e aí criou um código Morse meio difícil ali, mas dava para escrever, até ir evoluindo para uma pranchetinha, até chegar na mão do médium e facilitar a vida. Né? Explica o papel do médium como intermediário e a diversidade de forma da comunicação. Então, a mediunidade pode ser escrita, pode ser falada, pode ser ouvida, pode ser vista, né, que é evidência, pode ser tocada, materialização. Né? Então, Kardec traz essas pequenas explicações aqui. Gente, eu estou indo rápido aqui, porque o objetivo é realmente só lembrar o que a gente viu até aqui, não é mais mergulhar. Tá? Lembrando que está tudo no YouTube, todos os encontros estão lá. Depois, Kardec traz algumas informações sobre a natureza das comunicações e a identidade dos espíritos, né? Como é que acontece. Analisa a independência das mensagens mediúnicas em relação ao médium, que o médium traz informações que ele não tem conhecimento, então são informações que traz lá um tratado de química e o cara nunca estudou química. Né? Então, a diferença entre o conhecimento do médium e aquilo que é trazido pelo espírito. Destaca a variedade de conteúdos das mensagens que vêm dos espíritos, dos estilos, das línguas, indicando múltiplas inteligências comunicantes, né, que podem vir de idiomas diferentes, de estilos diferentes. Questiona a origem dos espíritos e apresenta a hipótese da existência de seres inteligentes fora da humanidade. Então, além dos encarnados, os desencarnados, espíritos evoluídos e espíritos primitivos. Né? Há algo além do que nós somos. Né? Um anjo, um arcanjo, não é o que nós somos, é algo que um dia seremos. Um animal, um vegetal, não é o que nós somos, mas nós já passamos por lá. É essa visão que Kardec traz aqui na introdução. Depois ele traz, no item 5 lá, os princípios fundamentais da doutrina espírita. Né? Então, aqui é bom a gente relembrar. Né? O que é um princípio fundamental da doutrina espírita? Se eu quiser usar o termo de dizer-se espírita, precisa estar alinhado com esses pontos aqui. Caso contrário, você é um simpatizante. E tudo bem. Ah, não, olha, esse item aqui não bate. Bom, se não bate, não é doutrina espírita. Mas tudo bem, ajuda você de algum jeito, está ótimo, não importa. Mas aqui são os princípios fundamentais da doutrina espírita. Deus é eterno, imutável, justo e bom. Ah, não. Deus, para mim, não é justo, não, porque não é possível. Tá bom. Todos os outros você aceita, mas que Deus é justo, você não aceita? Tudo bem. Você é espírita? Não. Não é. Para ser espírita, essa premissa tem que ser verdadeira na nossa cabeça. Ah, mas e aí? Eu saio das palestras do estudo? Não precisa ser de nada. Você só não é espírita. Mas pode continuar fazendo tudo que você está fazendo. Vir, assistir, não tem problema nenhum. O universo é composto por seres materiais e imateriais. Espirituais e materiais. O mundo espiritual é o verdadeiro mundo. Ah, não acredito. Não. O mundo dos encarnados é que é o verdadeiro. Tudo bem. Mas você não é espírita. Né? Mas essa eu acho que ninguém questiona, né? O espírito encarna em corpos humanos para evoluir.
Ah, não, mas eu acredito que, às vezes, por punição, o espírito encarna num cachorro. Isso não é espiritismo. Existem doutrinas que acreditam nisso. Espiritualistas. E tudo bem, mas o espiritismo não. Uma vez humano é daí para frente, daí para trás não. Tá? O ser humano é formado por corpo, alma e perispírito, né? O ser humano aqui ele está falando do encarnado, né? Alma, corpo e perispírito. Os espíritos evoluem por múltiplas existências, reencarnações, sempre para frente, sempre progredindo, sempre. Não tem encarnação que a gente não progrida. Ah, não, Bira, peraí, não é possível. Pelo menos marcar passo, ficar no mesmo lugar. Não, a gente sempre evolui. Alguma coisinha mínima a gente aprende numa encarnação. A gente pode ficar, do ponto de vista moral, estacionário. Eu continuo escravocrata, eu continuo assassino, eu continuo, sei lá, egoísta e tudo. Mas alguma coisinha a gente evolui. Não tem encarnação que dê 100% de inaptidão. Não tem. Não tem. E, eu tento sempre evitar falar desse nome, mas a gente tem que lembrar dele de vez em quando. Né? Até a encarnação do Hitler, absoluta certeza que ele evoluiu alguma coisa ali. Ele deixou um legado de destruição e criou uma dívida enorme para ele e para nós. Ok, mas alguma coisa ele evoluiu. Alguma coisa ele evoluiu. Não tem encarnação para dar errado. Né? Não há condenação eterna. Todo erro pode ser reparado. Essa palavra reparado ela é importante. Porque se a gente troca o reparado por perdoado, muda. Por esquecido, muda mais ainda. Um erro ele tem que ser reparado. Ainda que tenha sido perdoado. Não tem... Na verdade, a reparação completa se dá depois do perdão. Né? Mas eu tenho que reparar. E reparar significa assim, se eu fiz alguma coisa, tenho que desfazer a coisa que eu fiz. Isso é reparar. Né? Se eu quebrei uma mesa, né? Se eu derrubei e quebrei um pé da mesa, eu só vou conseguir me reparar a hora que eu consertar o pé da mesa, ou eu comprar outra mesa, ou eu prover uma mesa nova. Eu tenho que arrumar alguma coisa para a mesa. Ah, Bira, mas eu, em vez de mesa, eu comprei sofá, camas, bicamas. Tá, mas o teu problema, você não quebrou sofá, você não quebrou cama, você quebrou mesa. Então, você tem que arrumar a mesa. Ah, mas eu sou honesto. Tá, mas aquela coisinha ali precisa ser reparada. É assim que a doutrina espírita avalia as coisas, que é diferente de karma. Né? Qual a diferença entre karma e essa lei de ação e reação? É que o karma, de um modo geral, as pessoas entendem assim: eu matei a Luciana nessa encarnação, na outra encarnação a Luciana me mata. Aí na outra, eu mato a Luciana. E na outra, a Luciana me mata. E aí, gente? Isso é karma. E aí, como resolve esse negócio? O que é a lei de causa e efeito e de reparação? Eu matei a Luciana. Numa próxima vida, a Luciana vai ser minha filha. Eu tirei a vida, agora o que eu faço? Dou a vida. Vai ser uma vida fácil? Não vai. Porque a Luciana vai ter restrições comigo. Mas eu tenho que reparar. E reparar é reparar o que eu fiz para ela. E não me vingar dela ou ela se vingar de mim. A gente confunde karma com vingança, né? A gente fala assim, não, olha, você me aprontou nessa, mas na próxima vida você vai sofrer tudo isso. Não é assim. Isso é vingança. Isso é vingança. Né? A moral espírita se baseia na regra de ouro ensinada por Jesus. Qual é a regra de ouro? Alguém lembra? Como a si mesmo, né? Esse é o mandamento. E a regra de ouro se resume em dizer: não faça aos outros aquilo que você não quer que os outros te façam. Jesus dá esse mandamento e diz assim: olha, para você não correr o risco, é só não fazer para o outro aquilo que você não quer que faça para você. Sabe qual a vantagem dessa regra de ouro? Porque coloca a pessoa no nível dela. Vamos pensar assim: eu não quero que os outros façam para mim, então eu não vou fazer para os outros. O quê? Aquilo que o Bira é capaz de fazer. Mas pega e move isso para Jesus.
Isso aí, Jesus é capaz de fazer muito mais coisa. Então, isso é exponencial. A regra de ouro é para cima, o tempo todo, cada vez mais. Eu, talvez, no passado, fosse capaz de fazer algumas coisas e que se os outros fizessem para mim, estava tudo bem, eu nem ligava. E que hoje é inadmissível. Então, a regra de ouro acompanha o processo evolutivo da gente. Né? Depois, no capítulo 6, Kardec fala sobre as críticas, objeções e respostas que fazem para o espiritismo, analisa a relação entre ciência e espiritismo, mostrando que a ciência material não pode jogar fenômenos espirituais. É uma ciência que cuida da matéria, outra que cuida dos espíritos. Não dá para misturar uma coisa com a outra. Não dá para fazer experiências com os mesmos conceitos. Né? Destaca a necessidade de um estudo sério, com observação e método, para compreender, né, a doutrina e os aspectos mais fenômeno, né? Responde a críticas comuns sobre a linguagem dos espíritos, que eles questionam, né? Mas o espírito, às vezes, traz uma linguagem com erro, com falha. Ele explica que, às vezes, o médium não tem a capacidade de trazer a informação que o espírito está trazendo, né? Quer trazer. Contradições aparentes, erros de ortografia, identidade dos comunicantes, a gente já falou sobre isso. Explica que a diversidade das respostas reflete a diversidade dos espíritos e dos médiuns. Então, se a gente pega um físico de cada país do mundo e faz a mesma pergunta, cada um vai explicar do seu jeito aquele conceito e ninguém está errado. E pode até ter situações que se contradizem, porque um aborda o conceito da física por um lado e o outro pelo outro. E acontece de haver divergência. Os espíritos são assim. São também milhares, e cada um deles tem os seus conhecimentos, né? os seus conceitos. Bom, e aí aqui eu já falei, né? Explica que a diversidade das respostas reflete a diversidade dos espíritos e dos médiuns. Fala sobre o estudo e seriedade, método para olhar para o espiritismo, reforça a importância do estudo metódico, persistente, sem preconceitos, alerta para os riscos da superficialidade, brincadeiras e ambientes moralmente inadequados, né? Principalmente para as reuniões mediúnicas. Destaca que comunicações sérias só ocorrem em grupos sérios e com propósito elevado. Então, se a gente se reúne para saber quem vai casar com quem vai ganhar a corrida, que cor que eu devo vestir, não vai ter espírito sério aí. Espírito sério quer outra coisa, quer conversar sobre outro tema. Isso acontece com o encarnado. Né? Quantas vezes a gente se afasta de um grupo que estão falando coisas que não estou afim disso aqui. Né? Não me interessa. O oitavo aqui, fenômeno, charlatanismo e ceticismo. Kardec discute a dificuldade de fraudar fenômenos mediúnicos autênticos, né? Porque são informações que aquelas pessoas não têm como obter, que não venham do plano espiritual. A gente falou bastante sobre isso. Mostra que a repetição dos fenômenos em diferentes lugares e por pessoas diversas reforça sua autenticidade, né? Naquela época, sobretudo, que eram países diferentes, com manifestações espirituais parecidas, às vezes do mesmo espírito, com as mesmas informações, estando em locais absolutamente diferentes. Então, se fosse hoje, tem o Zap. Naquela época não tinha, não. Só tinha um navio para levar carta escrita. Critica o ceticismo superficial e valoriza o testemunho das pessoas sérias e estudiosas, né? Em vez de ficar só por cima, as pessoas que se dedicam ao estudo. No item 9 da introdução, ele fala sobre a diversidade dos espíritos e identidade, né? Explica que há espíritos de todos os níveis morais e intelectuais, assim como nós encarnados, os desencarnados também. Né? Nós temos aqui uns espíritos mais inteligentes, com formação, outros sem formação, mais brutos, mas isso não muda quando a gente desencarna. Nem toda comunicação é elevada, cabe ao estudioso discernir, né? Não é porque veio uma psicografia que é uma coisa boa, não. Vamos olhar com cuidado. A identidade dos espíritos pode ser reconhecida por detalhes, como a linguagem, lembranças pessoais, características morais que identificam, né, que aquele espírito é de fato quem ele diz ser. A substituição de espíritos e a dificuldade de identificação são desafios do espiritismo prático, porque quando a gente está em reuniões mediúnicas,
ou mesmo dentro de um trabalho, como uma casa, como sementes aqui, né? Eventualmente, um espírito que está liderando, né? Aqui, há pouco tempo, o Galdino, que é o nosso mentor aqui, ele comentou que ele esteve ausente durante o tempo, e a gente até percebeu que ele ficou ausente. Uns 2 anos que ele ficou ausente, e ele disse que ele estava voltando porque a última pessoa que precisava encarnar, né, de toda a atrocidade que aconteceu lá em Puglia, já tinha encarnado, então ele estava voltando. Então há isso, os espíritos têm compromissos, e às vezes são substituídos. Isso não quer dizer que a gente foi abandonado, ou que era um espírito que estava se fazendo passar por outro. Eles também têm. Às vezes, lá no Rio, o centro que a gente frequentava, a mentora do centro mudou, porque a mentora anterior teve que ir para uma outra esfera cuidar de outras coisas, e foi substituído. O governador da cidade Nosso Lar, ele foi substituído, porque ele foi alçar novos voos, fazer outras coisas, e teve um novo governador que mudou um monte de coisa lá no Nosso Lar, gerou um atrito ali, alguns espíritos não estavam querendo as mudanças que ele está fazendo, e tudo bem, é igualzinho aqui, quando muda o diretor da empresa, quando muda o diretor da escola, quando muda o professor, né, o patrão, o padre, né, quando muda o padre. É verdade, bem lembrando. Eu sei, quando eu era católico lá na minha paróquia, mudou o padre umas 4 vezes. Cada vez que mudava o padre, a gente ficava irritado. Assim, agora aí vem o padre comunista. A gente já classificava logo, né? Lá vem o padre comunista. É assim, a gente é assim. A gente é assim. Né? Eu nem sei onde eu parei. É o último aqui, né? No 10º, diferenças de linguagem e contradições. Kardec fala que as respostas variam conforme o espírito e o contexto. Muitas divergências são de linguagem, não são de conteúdo, e o importante é o sentido moral e filosófico das mensagens, e não se ela está, né, palavra por palavra, idêntica à mensagem anterior. Depois, no 11, ele fala sobre loucura, medo e influências espirituais. Então, o espiritismo distingue que loucura física, orgânica e espiritual, que é vinda de obsessão, são coisas diferentes, né? A loucura física é uma questão genética, um defeito do cérebro, né, que faz com que isso aconteça. Se o cérebro está perfeito e ainda assim, entre aspas, a loucura, porque em 1857 era assim que chamava, né, aí é uma questão espiritual, porque não se explica por uma questão mecânica do cérebro. Está tudo perfeito, todos os exames estão 100%, e ainda assim o indivíduo é depressivo, o indivíduo é bipolar. Assim, de onde vem isso? Vem de questões mentais, espirituais de outras vidas. O estudo espírita, quando bem compreendido, pode prevenir desequilíbrios emocionais, porque ajuda a gente a lidar com as situações. Não vai impedir a depressão, mas talvez faça com que a nossa depressão seja mais suportável, porque a gente começa a ver coisas diferentes. Estou falando do exemplo da depressão, porque é um exemplo comum, né, e fácil de todo mundo entender. O medo do desconhecido e do diabo é criticado. O espiritismo oferece explicações racionais e consoladoras, porque o medo exagerado dessas entidades leva o indivíduo à loucura. Imagina um indivíduo que foi doutrinado à existência do diabo e de que o inferno era certo para quem faz algum tipo de maldade, e esse indivíduo errou muito. Ele entra na loucura, assim, não adianta mais, eu vou para o inferno mesmo, já estou esperando o tridente espetar as minhas costas. Ele pode enlouquecer por conta desse conceito. No item 12, teorias alternativas e limites das explicações materiais, Kardec lembra lá e faz um estudo apresentando e refutando teorias alternativas, como o magnetismo experimental, lembra? É o coletivo, né? A lembrança coletiva, e tem algumas teorias que dizem que a gente é capaz de perceber coisas até fora do planeta. É mais difícil de entender isso do que uma comunicação espiritual. Mostra que nem todas as manifestações podem ser explicadas por estados alterados de consciência ou influência do ambiente. Então, a hipnose não consegue explicar todos os fenômenos. Há um espírito por trás disso. Defende a existência de inteligências independentes, ou seja, os espíritos, como explicação mais lógica e mais simples para os fenômenos. No 13, Kardec faz um convite ao estudo e à reflexão, né? Então, já chegando mais para o final. O espiritismo não é passatempo nem curiosidade, mas uma filosofia profunda. Exige estudo sério, fé raciocinada, lógica e bom senso.
Propõe a reforma íntima, a fraternidade universal e a busca do autoconhecimento como caminhos para o progresso moral e a felicidade. Olha quanta coisa que a gente viu até aqui, gente. Né? Muita coisa. Convida a observação ao respeito mútuo e ao combate ao materialismo. E faltou o 14, o 15, 16, 17. Não sei o que eu fiz aqui. Acho que eu esqueci de colar aqui os outros. Pode ser. Eu acho que estava relacionado ao item. Mas tudo bem. Depois eu dou uma olhada. O último a gente falou sobre isso, né? Talvez tenham sido os itens. E a semana passada a gente estava falando sobre isso. Pode ser. Pode ser que ele pegou os 17 e consolidou em 13 grandes itens, né? E viva a inteligência artificial, que me ajudou muito nisso daqui. Né? E aqui a gente fecha a introdução. Né? Na semana que vem, deixa eu dar uma olhada na hora aqui, faltam 5 minutos, não vai dar tempo, mas na semana que vem a gente vai entrar nesse prolegômenos. Né? Vai ser bem rápido. Essa palavra é triste, né? Aqui, se vocês quiserem só... Então, vamos lá. O primeiro slide da semana que vem. O que é prolegômeno? Primeiro, no dicionário. O dicionário diz que é a introdução expositiva de uma obra científica, literária ou artística, em que se assentam os princípios fundamentais necessários à sua boa compreensão, uma espécie de prefácio, conjunto de noções preliminares para determinado assunto. Então, no dicionário é isso. No conceito é assim, tem origem no grego prolegômena, que significa coisas ditas antes. Prefácio, no final. Usado principalmente em contextos acadêmicos, filosóficos ou teológicos. Por isso que a gente não vê essa palavra comumente, né? Porque tem que estar no meio acadêmico, filosófico ou teológico para designar uma introdução formal e fundamentada a uma obra ou sistema de pensamento. Então tem tudo a ver, né? Agora teve a introdução, que foi assim o varejo, e agora entra o formal. O prolegômeno a gente vai ver a formalização do início. Então, acho que semana que vem a gente já deve terminar o prolegômeno e já entrar nas primeiras questões. Bom, né? Então, fizemos o resumão aqui de 17 encontros, 17 itens e alguns encontros, tá bom? Então, vamos fazer a nossa prece para encerrar aqui, agradecendo a presença de vocês que estiveram aqui presencial e a presença também dos nossos colegas que estão aqui online conosco. E vamos fazer a nossa oração agradecendo a Jesus, agradecendo a Deus pela oportunidade de juntos tentarmos entender um pouco mais sobre tudo que nos cerca. Obrigado, Senhor, pela possibilidade de dedicar, de entender, mas também de provocar questionamentos dentro de nós, e esses questionamentos nos fazem buscar um pouco mais de claridade de respostas e assim sermos melhores a cada tempo. Obrigado, Senhor, despede-nos com muita paz, que assim seja. Obrigado, pessoal. Daqui a pouco a palestra às 18h30. Obrigadão. Tchau, tchau, pessoal online aí. Valeu, Beira. Tchau, obrigado. Tchau, tchau. Valeu, obrigado. Obrigado aí.